Olá, chegamos ao nosso último encontro. Nós vamos falar nessa última aula sobre cultura e criminalidade. Estaremos encerrando essa etapa com um tema bastante atual. Como nós vimos, a cultura, e eu espero que esse conceito tenha ficado bem gravado, bem solidificado no conhecimento geral, a cultura é tudo aquilo que envolve crença, arte, hábitos, alimentação. Vimos que cultura só não abarca aquilo que é biológico. Dessa forma, todas essas práticas culturais, elas mudam com o tempo, elas têm uma dinâmica. No Brasil, a cultura afrodescendente, embora ela tenha uma representatividade muito grande em alguns meios de comunicação, os seus representantes ainda esperam muito pela construção de uma cidadania plena. A criminalidade brasileira é muito alta e as causas, elas são históricas. Desde a nossa colonização, a Casa Grande era instituída pelos senhores de engenho ou pelo senhor, enquanto a senzala era a maioria da população. O nosso nascedouro enquanto país baseou-se na escravidão. Então nós tínhamos duas classes extremamente diferentes. Os senhores com um nível de vida extremamente elevado e os escravos, como todos nós sabemos, relegados a um modo de vida em que a expectativa de vida era muito baixa, a alimentação muito ruim, enfim, a todo um tipo de desmando. A presença indígena na nossa sociedade, desde sempre, ela foi em menor número e não representou o percentual tão grande de miscigenação como brancos e negros. Até mesmo quando branco e negros tinham um filho, normalmente um filho chamado bastardo, dava-se o nome para esse filho de mulato. É uma expressão carregada de preconceito. Achava-se que o descendente de negros e brancos era híbrido, daí mulato de mula, que também não poderia ter filhos. Pois bem, avançando na história, com o fim da escravidão, uma grande massa de trabalhadores negros foi colocado no mercado de trabalho sem o mínimo preparo, sem condições de trabalhar em outro local. A maioria deles voltava a trabalhar para o seu senhor e agora em condições piores ainda. Muitos conseguiam ir morar nos locais afastados da cidade, o que acabou dando origem às grandes favelas. Com a ditadura militar e o crescimento econômico do país baseado no capital estrangeiro, houve um êxodo rural muito intenso. Centenas, milhares de pessoas migravam das áreas extremamente pobres para essas cidades à procura de emprego. Evidentemente, quando não encontravam emprego, a única saída era a criminalidade. Pois bem, essa raiz histórica, sócio-histórica, da pobreza no país, ela nunca foi atacada tão a sério. Nós temos uma das maiores desigualdades sociais do mundo. Apesar das políticas de inclusão social e de inclusão racial levadas a cabo nos últimos anos, nós ainda temos um débito muito grande com a desigualdade social. Nós ainda não conseguimos combatê-la efetivamente. Isso tem gerado um país com uma população que tem acesso extremamente minoritária em detrimento de uma grande população que, embora tenham tido os avanços, saímos do mapa da fome, diminuímos nossa mortalidade, ainda estamos longe de uma cidadania plena. Visto isso, a criminalidade aparece, então, como um fator extremamente ligado à pobreza. Quando nós olhamos, por exemplo, o número de adolescentes mortos nos últimos anos, a maioria absoluta são negros. Quando olhamos a população carcerária do país, o mesmo acontece. Qual que é a causa? Essa é uma causa sócio-histórica e cultural. Essas populações nunca tiveram acesso à educação, à saúde e, portanto, não tiveram acesso de construir a sua cidadania. No nossa sala virtual, nós temos temas e vídeos de apoio que vão ajudar a discutir melhor essa temática. Eu aproveito para despedir de todos vocês, espero que o nosso convívio tenha sido proveitoso e que a antropologia possa fazer parte da vida de cada um de vocês.
com uma lição muito importante. O outro, aquele que pensa diferente, aquele que tem uma religiosidade, uma prática sexual, um pensamento diferente, ele não é seu inimigo. Ele é apenas um outro com uma característica de pensamento diferente. E por isso ele não merece nenhuma forma de homofobia, de racismo, de machismo. Nós merecemos uma sociedade com a diversidade cultural, que é a diversidade brasileira, construindo um país em que a cidadania seja para todos nós. Muito obrigado.